Graças e paz, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Tudo bem contigo? Como é que você tá? Hoje o tema da nossa live é uma carta de ontem escrita para hoje. Uma carta de ontem escrita para os nossos tempos de hoje. Então você que fosse chegando aí, vai falando como é que tá o som, como é que tá a minha voz, como é que tá a transmissão, se tá tudo certo, tudo tranquilo. E quero te ajudar nessa noite a entender algumas coisas da parte do Senhor, a partir da única revelação que eu acredito que exista, que é a palavra do Senhor. Então você nessa noite é o meu convidado a estar comigo aqui, para que juntos a gente possa falar sobre o que a Bíblia diz e não sobre o que nós pensamos. Amém? Porque o mais importante do que eu penso é o que a Bíblia diz. Você que foi entrando aí, compartilha com alguém, edifique a vida de mais alguém, fala com alguém aí, tá ligado? E nisso, vamos juntos aí, cara, aprender sobre essa coisa gostosa que acredito que é aprender sobre a palavra do Senhor, sobre o que a Bíblia diz, sobre o que está escrito nas entrelinhas. Existe sempre o que a Bíblia escreve, aquilo que eu penso e aquilo que ela diz, tá ok? O que está escrito, o que eu penso, o que ela diz são coisas totalmente diferentes para nós, porque cada um vai enxergar de uma forma aquilo que está escrito, ok? Então, uma das cartas que eu sou apaixonado, e quem anda comigo sabe, percebe o meu amor a Paulo e as suas cartas. Então, quando a gente está falando de Paulo, nós estamos falando de alguém que, à frente de seu tempo, de uma maneira diferente, ele foi chamado por Deus a partir de uma forma muito diferente, muito distinta. Paulo, ele não é chamado de apóstolo dos gentios simplesmente por ser chamado de apóstolo. Paulo tem uma história gentílica, Paulo tem uma história de perseguição. E quando Paulo ele faz todo esse diálogo, quando ele propõe esse diálogo com a igreja de Corinto, Paulo está falando também um pouco daquilo que ele instruiu esses homens, ok? Então a carta de Paulo é um reensinamento, é uma igreja que ele deixou fluindo, é uma igreja que sabia o que fazer. E a minha pergunta é, por que um homem de Deus escreve de novo uma carta a alguém que ele precisava apresentar de novo o evangelho? E uma das coisas que a gente precisa aprender nesse tempo de hoje, nesse dia chamado hoje, é que não importa o seu tempo de igreja. Porque se você for olhar o panorama da igreja, nós sempre estamos fazendo algo ruim, algo negativo, algo que não procede, algo que está fora daquilo que a Bíblia diz. Por isso nós precisamos sempre de homens capazes. E a única maneira de você instruir uma igreja, a única maneira de você tornar a igreja ser igreja, é fazendo dela uma igreja que admira e que lê, persiste no conhecimento bíblico. O grande problema dos crentes hoje não é a sua devoção. E não é o problema da igreja. Paz, vem com nós, Dé, vem com nós. Então o que acontece? Há uma devoção feita, a devoção a Deus ela é inquestionável, ok? Eu acredito que tu acredita em Deus. Eu sei que você ama Jesus. Porém, eu não consigo entender pessoas que amam Jesus. Amor, princesa, pega pra mim a minha Bíblia que eu esqueci, por favor. Então, eu não consigo entender pessoas que amam Jesus, que estão com Jesus, mas não têm amor pela sua palavra. Sabe? É como dizer alguém para tomar água e essa pessoa dizer, não, eu consigo viver sem água. Tu consegue viver sem água, mas em algum momento
você vai ter problemas de saúde, velho, porque você não conseguiu os seus nutrientes básicos, aquilo que você necessitava atingir, porque não está comendo o que é necessário. Então, quando Paulo escreve a igreja de Corinto, cara, é uma igreja grande, é uma igreja abastada, é uma igreja que tem todos os dons. Imagina uma igreja que tu chega na igreja, mano, o porteiro profetiza, tá ligado? A mulher da limpeza sai lá da onde com a vassoura na mão, coloca a mão sobre alguém e a curas. Tá ligado? Nós estamos falando da igreja de Corinto, onde nós tínhamos Paulo, nós tínhamos Apolo. A palavra diz que Apolo era eloquente em palavras. Mas essa igreja, ela tinha muitos problemas. E um dos problemas dessa igreja era justamente que nós estamos fazendo parte dela. O grande problema da igreja, e o maior problema da igreja, é que você faz parte dela. Por quê? Porque você não é perfeito. Não há como eu cobrar de alguém perfeição se eu não sou perfeito. Então eu queria que você abrisse comigo, nessa noite eu quero começar a esboçar o que Paulo diz, mas eu quero começar de uma maneira didática e diferente. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículos de 1 a 6, é o que primeiro nós vamos ler, ok? Onde nós vamos falar hoje sobre o ministro cristão. O ministro cristão somos eu e você, ok? Aqui, quando a palavra está dizendo ministros, ela não está dizendo uma classe especial de pessoas. E você vai aprender que eu, como ministro, eu preciso ter uma vida que te transmita e não é pelos valores do mundo, ok? Quando eu sou ministro, quando eu sou alguém do reino, eu não sou alguém que possui embora não há maneira de falar isso de uma maneira que não vá ferir pessoas, tá ligado? Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre a carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4, do seu versículo 1 a 6, é que Paulo está dirigindo uma palavra a ministros, ok? E nessa noite eu queria que você entendesse, abrisse a sua percepção para entender que o verdadeiro ministro de Cristo, de acordo com a Bíblia, não é aquele que vai te pedir o Pix, não vai ser aquele que vai começar a te falar coisas e a cada nome que sobe ele começa a profetizar. Isso não é um ministro. Ah, pastor, mas você está ferindo, você está falando da igreja. Estou falando da igreja porque amo a igreja. E devoto e entreguei minha vida para que a igreja fosse edificada, ok? Então, a partir disso, eu posso falar da igreja porque amo a igreja. E eu a corrijo sim, porque sou um ministro, sou um pastor eleito para isso. Sou um mestre colocado por Deus nessa terra para corrigir essas heresias, essas coisas que não são Deus falando. Então, não há nada de errado você, como um empresário, ser pastor. Por quê? Porque você extrai da sua riqueza os seus benefícios, o seu carro bonito. Mas a partir do momento em que nós usamos o recurso da igreja de uma maneira que a Bíblia não diz, há um grande problema, velho. E é por isso que nesses dias de hoje, nós não podemos acreditar em qualquer falácia. Porque a gente acredita em tudo, porque a gente não abre a Bíblia, velho. Então eu não posso admitir que o povo de Deus seja enganado de uma forma que ele escolheu ser enganado. Porque ele está vislumbrado com o show. E Paulo vai dizer isso na carta aos Coríntios, dizendo que se você não é maduro, se você não for um cristão maduro, você é uma criança. E criança gosta de espetáculo, criança gosta do show, criança gosta de lugar, de salinha. Mas o crente verdadeiro, ele devota a sua vida ao evangelho. É isso que Coríntios, capítulo número 4, vai nos informar. Uma igreja viva, uma igreja que avança, um homem de Deus que entrega a sua vida por intenção, por devoção ao Senhor. É isso que eu quero dizer a você. E eu preciso corrigir algumas coisas. Como um mestre que sou, talvez às vezes eu fuja um pouco dessa questão do mestre que há dentro de mim. E nesses dias foi a melhor coisa que me aconteceu foi pastorear uma igreja local. Porque nós adquirimos amor por pessoas. Tá ligado? Quando a gente é um pregador somente, a gente acaba querendo ou não se envolvendo com os problemas da igreja e a gente se torna apático a ela. Então hoje eu venho com o meu coração pastoral. Esse estudo eu já ministrei ele algumas vezes. E todas as vezes que eu vou em alguma igreja, eu tô até na nossa igreja onde ministrei esse estudo, eu acredito que nessa noite vai haver um cair das escamas dos seus olhos. Tá ligado? Deus vai abrir a sua percepção. Você não vai ser a mesma pessoa depois de ouvir essa palavra, ok? Você não pode ser a mesma pessoa depois de ter um encontro genuíno com a verdadeira palavra de Deus.
É isso que eu quero dizer. Cada pessoa que me encontra, cada pessoa que te encontra tem o dever de se tornar diferente. Nós precisamos aprender isso, velho. Pastor, mas não é presunção minha querer mudar pessoas, não. As pessoas não serão mais as mesmas a partir do momento que elas te encontrarem. Porque você não é mais o mesmo. Logo, tudo que vem ao seu encontro já não é mais o mesmo. Eu queria que você abrisse em Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo do 1 ao 6. Você que já abriu aí, seja no celular, seja a partir dessa live, enquanto eu procuro aqui o texto que sumiu da minha Bíblia, olha, se o pastor Jorge estiver aí, velho, eu prefiro encerrar a live, velho. Ô André, você sai daí, velho, você não precisa assistir isso. Eu falando sobre coisas que tu domina, macho. Eu te amo demais. Mano. Esse cara é um irmão que Jesus me deu. Tá bom? Esses homens de Deus que a gente admira, é complicado pregar perto deles. Falar qualquer coisa é complicado. Amém? Então eu queria chamar o Espírito Santo nessa noite, pois é Ele quem faz tudo isso. Não há poder em mim, não há palavras em mim que possa fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Quer te convencer que você é filho, que a partir da sua palavra, eu acredito que nessa noite vai virar uma chave dentro do teu espírito. Eu vou fazer algumas lives falando sobre o livro de Corinto. Eu quero fazer até o final dessa carta. Não sei se a gente fala de 1 ou 2 capítulos hoje. Eu não sei quanto tempo vai durar, não tenho pretensão. Então você não pense que vai ser uma live pequena, porque é estudo, ok? Isso é para quem ama a palavra de fato. Se você não ama a palavra, eu te compreendo. É normal, tá bom? Tu vai ter coisas mais importantes para fazer. Eu não quero atingir muitas pessoas, eu quero atingir pessoas que amam Jesus e que sabem o que a palavra ela é de fato o alimento para o cristão. É esse o intuito da minha live nessa noite. Eu quero ser um mestre para a tua vida, eu quero te ensinar hoje em nome do Senhor Jesus. A minha linda está aqui, o amor da minha vida, ela é terrível. Então, vamos lá. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disto, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Além disso, requer que os dispenseiros de cada um se ache fiel. Todavia a mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Nota-se que esse texto diz que Deus louvará homens, ok? É Deus em que vai dar honra a homens. É Deus quem faz isso. Tá comigo nisso? Só que a Bíblia, eu estou começando de maneira invertida para te trazer contextos depois, ok? Então o que acontece? No versículo 5, portanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor. Há algo que Deus vai louvar naquele grande dia, é as nossas atitudes. Tá comigo nisso? Então, bora para cima. Neste capítulo, Paulo utiliza 3 figuras para descrever o ministro cristão. Ele é um mordomo que vive com fidelidade. Ele revela ao mundo a humildade em um pai que demonstra o amor. Corinto era uma cidade grega e o grande hobby dessa cidade era ir para a praça, a ágora, a fim de escutar grandes filósofos e pensadores discutirem suas ideias e exporem uma maneira como viam o mundo ao redor. Eles se identificavam um com o outro, com o líder filósofo, enfim, eles acabavam tomando seguidores desses homens. O contexto da ágora, a ágora era como se fosse uma feira. Tu já foi na feira de domingo? Só que imagine que em vez de vender frutas, legumes, nessa praça, nessa ágora, ok? Era um lugar onde as pessoas iam e elas tinham ali pessoas que discursavam a respeito das suas ideias, sobre a vida, sobre como pensavam. Então é nesses lugares que Aristóteles, Platão, entre outros grandes homens gregos, pensadores gregos, eles falavam das suas ideias.
ok? E alguns escribas anotavam o que esses pensadores falavam. Então ali naquele lugar, Paulo começa agora a discursar e a pregar. Nessa ágora, ele é levado para um lugar chamado, que era uma espécie de coliseu. A ágora era para todo mundo, mas nesse lugar que Paulo vai, que Paulo discursa, eu não sei se me falha a memória, em Atos, deixa eu ver aqui, no Areópago. Paulo vai discursar no Areópago a respeito do, eu acho que é no capítulo de número 15 ou 14 de Atos. O livro de Atos fala muito sobre as obras que Paulo falava. Deixa eu ver se é isso. Paulo vai discursar em um lugar chamado Areópago. E quando Paulo está em Areópago, no Areópago, Paulo ele começa a causar um tumulto na cidade por causa dos seus pensamentos, por causa daquilo que ele falava. Então, a partir disso, quando ele vai para o Areópago, ele começa a defender. E a Bíblia diz que ele começa a pregar sobre aqui, capítulo de número 17, versículo de número 15. Paulo em Atenas e seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo o levavam até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Uma nota de rodapé ao teu espírito, ok? Quando você, de alguma maneira, começa a ver coisas erradas e você começa a dizer, tem alguma coisa errada? Olha, a gente precisava estar evangelizando, a gente precisava fazer alguma coisa. Você está sendo movido pelo Espírito Santo, velho. Isso não é de você. É Deus te mostrando algo que você precisa. Agora, é importante não falar besteira. Tem gente que não sabe o que falar. Tem gente que não tem argumentos para falar. E aí ele quer defender a fé dele de uma maneira errada. Ele quer vencer as pessoas no grito. Mas Paulo, dotado de conhecimento, velho. O conhecimento, ele é uma ferramenta contra o inimigo. Ele é uma ferramenta contra o mal. Agora Paulo vai no Areópago e ele diz que ao ver aquilo, ele vê um lugar onde havia uma placa escrita Agnosto Theos, que significava ao Deus desconhecido. Paulo vai dizer que aqueles deuses desconhecidos que o povo de Atena adorava era o Deus verdadeiro. Agora, existe uma história muito interessante por trás disso. Havia um homem por nome chamado, um certo tempo, a cidade de Atena, ela passou por uma praga. Ela passou por um momento de uma calamidade, terremotos, mortes, enfim. E, de repente, eles tentaram ofertas a todos os deuses do panteão grego. A Zeus, a Atenas, a todo mundo, mas ninguém atendeu. E a história conta que eles ficaram sabendo de um sacerdote, de um deus, que eles não conheciam. E o nome desse homem era Epimênides. Epimênides, ele adorava um deus que ninguém conhecia. E a história conta que que os principais ali da cidade vão até aquele homem por nome Epimênides e diz para ele, Epimênides, nos ajude, a cidade está passando por uma calamidade. E diz que quando ele chega naquele lugar, em Atenas, ele diz o seguinte, separa para mim 10 ovelhas e eu as deixarei no curral. E as 10 ovelhas que comerem é a que a gente vai descartar. As 5 ovelhas que não comerem, a gente vai usar essas ovelhas. Ok? Ok, fizeram como o Epimênides fez, e no dia seguinte 5 ovelhas tinham comido, e 5 ovelhas não tinham comido. Ele diz, pega essas que não comeram e sacrifica essas ovelhas. E no ato de Epimênides de oferecer aquilo ao Deus dele, de repente aquela praga cessa. Alguém chega para Epimênides e diz o seguinte, Epimênides, por favor, nos diga o nome do seu Deus. Ele diz, Agnosto Theos, eu não conheço o nome do meu Deus. E eles ergueram um altar em honra a esse Deus que eles não conheciam, e que Epimênides também não disse o nome ao Deus desconhecido. E Paulo, a partir do Espírito Santo, diz, aquele altar que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu prego aqui nessa noite. O que eu quero trazer ao teu espírito é que, por mais que pessoas não conheçam, a partir de você, eles vão começar a conhecer as verdades do reino. Aquilo que está dentro do teu espírito, velho.
Então tu não pode parar na sua jornada de conhecimento. Você não pode parar na sua jornada de entrega. Porque tem sempre alguém precisando daquilo que você tem. Sempre tem alguém precisando daquilo que está dentro do seu coração. Só que como pregar alguma coisa que eu não conheço? Como pregar algo que eu não sei? Então, Paulo está dizendo aqui que ele ia a essa ágora para discursar. Agora, há algo interessante no versículo 1 a 6. A palavra ministro usada por Paulo nos dá uma ideia totalmente contrária do que se pensa. Ministro no grego significa operetes, que significa remador de galhos. Não sei se você já viu aqueles filmes gregos antigos, 300 de Esparta é um deles, onde tem aqueles grandes navios, onde aqueles homens ficam remando o navio. E eles levam chicotadas, eles são amassados, mas eles estão lá remando. Por que eles fazem aquilo? Eles não fazem porque eles querem. São homens destinados a uma morte. Ok? São homens que quando chegassem, se eles não morressem em alto mar, eles iam morrer na praia. Agora, Paulo usa essa figura de ministros e diz, cara, tu é um homem destinado ao remador de gás. Tu é um remador de gás. Tu é um homem destinado à morte. Nos grandes navios romanos eram porões que eles trabalhavam como escravos sentenciados à morte. Aqueles escravos sentenciados à morte prestavam um serviço antes de morrer. Eles tinham os seus pés amarrados com grossas correntes, trabalhavam até a exaustão sobre o flagelo dos chicotes até a morte. Paulo nos ensina que o ministro não deve ser colocado em um pedestal como o dono da igreja ou como o capitão do navio. Antes deve ser visto como um escravo que serve o capitão até a morte. O ministro da igreja é um escravo já sentenciado à morte, morte do eu, morte das suas vontades, que deve obedecer às ordens e vontades do capitão chamado Jesus. Agora, olha o versículo 6. Eu, meus irmãos, Paulo falando, e eu, meus irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que nos aprendais a não ir além do que está escrito, e nem vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. O ministro cristão ele não pode ser soberbo. Você está comigo? Eu não me recordo de vezes que quem andou com a gente sabe disso. Mas eu me recordo das vezes que abracei mendigos na rua. Eu me recordo das vezes que fui pregar em lugares onde, olha, assim como aconteceu com alguns apóstolos que conheço, catarro na camisa, mau cheiro, porque as pessoas não estão ali preparadas para o teu abraço. E quando você é um ministro que abraça, eu sou esse cara do abraço, eu sou esse cara de demonstrar às pessoas que nós as amamos. Agora, como ministro, eu não posso ter essa soberba, eu não posso escolher o lugar que eu vou, eu não posso escolher a maneira com que eu vou ser usado, porque eu sou apenas um escravo destinado à morte. A entrega é o principal aspecto de alguém. Por quê? Porque quem rege a minha vida é Jesus, não sou eu mesmo. Você entende isso? Agora, pastor, eu consigo fazer isso da noite pro dia? Não. Não. Isso não é da noite pro dia. Isso é treinável, isso é entrega, velho. Não vai ser da noite pro dia que tu vai acordar o colibri de Jesus, o cara que vai aceitar todo mundo como ele é, não é verdade. Agora, não cabe a mim e a você que somos ministros do reino de Deus esquecer que eu preciso matar a minha carne. Eu preciso matar os meus sentimentos. Qual é o propósito disso? Entrega a Jesus. Porque ele é o capitão do navio. E o navio fala de chamado. O navio fala não só de mim, mas ele fala da igreja, ele fala de tudo que eu faço. Ele fala da sua casa. O navio fala do seu trabalho. Olha, eu acho, eu não sei quem está online aqui, mas eu tenho aqui, por exemplo, a Débora, eu tenho a Thalita, eu tenho a Gabi. A Gabi é top de linha. A Cris. Vocês, porventura, em algum momento da vida de vocês que caminharam conosco ou não, sabem como é a forma que a gente sempre tentou impregnar isso dentro do coração de vocês. Eu me recordo que olha, às vezes, pequenas ações, pequenas coisas que nós fazíamos, que nós fazemos, ou essa é a nossa vida, nós não tínhamos uma máscara, esses somos nós.
Agora, imagina com você, quando você vê um ministro soberbo. Diz pra mim, seja sincero, tu chegaria perto desse homem e dessa mulher de novo? Você ouviria o que ele tem a dizer ao seu coração? Não. Não, velho, não, você não ouviria, porque o teu coração se fecha. Por isso o ministro da casa de Deus não pode ser soberbo, ele não pode ter essa arrogância, essa prepotência. E uma das coisas que me levaram a não ser mais de alguns sistemas religiosos, de algumas coisas religiosas, foi justamente isso. Essa arrogância, prepotência, porque agora eu sou pastor e aí agora eu tenho um anel da teologia que me deixa um ser supremo. Não, velho, a gente é mais humilde. Você tá entendendo? Poxa, eu sonho lá um dia ter a minha Mercedes, mas eu não quero isso com o dinheiro da igreja. Eu quero ter com o meu trabalho. Mas isso não vai me tornar melhor que ninguém. Isso vai me deixar mais humilde. Porque quanto mais eu me relaciono com Deus, menor eu sou. E você vai chamar humildade de ser trouxa. Você vai chamar, as pessoas vão chamar humildade de ser otário. Ah, esse cara é muito trouxa. Olha lá, ele está sofrendo prejuízo, seja no que for. Não, eu sou um ministro, eu não quero mais viver de acordo com os padrões que tu acha. Eu dei a minha vida para isso. Essa é a ideia de um ministro cristão. Você está comigo? Então, o ministro, ele é um mordomo, aquele que toma conta da casa de seu senhor. Em relação ao dono da casa, o mordomo era um escravo, mas em relação aos outros serviçais, ele era superintendente. Sua função era cuidar dos interesses do seu senhor. A palavra enfatiza que a pessoa recebe uma grande responsabilidade pela qual deve prestar contas. E eu quero te mostrar onde é que está escrito isso. Ok? Vamos ler o versículo 7. E você tiver qualquer pergunta, velho, pelo amor de Deus, não existe pergunta idiota, ok? O que existe é um idiota que não pergunta. Tá comigo nisso? Então, se você tá comigo aqui, tu escreve isso. Não existe pergunta idiota. O que existe é um idiota que não pergunta. Tu escreve aí e eu vou fixar. Para quem chegar a ver que a gente tá fazendo coisa séria aqui, tá bom? Escreve isso aí em nome de Jesus. Não existe pergunta idiota. O que existe é um idiota que não pergunta. Porque prefere, por causa do seu orgulho, tu prefere morrer com a dúvida. E aí tu acha, e Satanás coloca dentro do teu coração que a pergunta é idiota. Não é não, velho. Toda pergunta que vai te destravar, que você deixa de fazer, era uma pergunta que poderia destravar o seu destino profético. É algo que te levaria ao lugar da sua rendição. Mas tu não perguntou. E aí fica com dúvida. Satanás vem, pega essa semente e evapora com ela. De repente, é isso. Obrigado, Gabi. É isso. Eu vou fixar essa parada aqui. Não existe uma pergunta idiota. O que existe é um idiota que não pergunta. É isso. Você precisa perguntar. Você precisa colocar suas ideias. Isso mostra também que você está interagindo comigo, que você está fazendo as coisas. Eu não tenho medo de mudar a didática de nada aqui para poder te ensinar o certo, não. Tá bom? Então vamos ler o versículo 7 agora, em nome de Jesus. Porque quem te dê diferença? E o que tens tu que não tenhas recebido? Eu vou ver se eu consigo uma outra Bíblia com uma tradução um pouco mais simples. Tu segura aí? Tu não vai embora não? Me ajuda aqui em nome de Jesus. Isso aí é uma oportunidade de você compartilhar com alguém essa live abençoada. Se está abençoando a tua vida, vai abençoar a vida de alguém. Só um minuto, eu vou pegar uma Bíblia um pouco mais simples a linguagem para te ajudar a entender. É isso. Voltei. Eu voltei aqui. Para quem não sabe, a gente vende Bíblias, tá bom? Livros também, você que quiser, tem a Clame Store. A gente também tem os nossos caderninhos, que são capas feitas artesanalmente. A gente faz as capas artesanais. Esse aqui é um protótipo, não é uma capa feita, tá? Você pode ver aqui, não é uma capa, é só um protótipo. Nós temos livros à venda, alguns são do Mevan. As pessoas sabem que nós caminhamos com o Mevan, então Luiz Hermínio, A Unção do Extraordinário, Unção Extraordinária, um ótimo livro. E nós temos também esse aqui para família, é um livro extraordinário. Os 3 altares do lar, vai destravar você e a sua casa.
E nós temos esse do Conrado, foi um livro que nós lemos em família. Começou pela Abeli, a Abeli começou a ler, degustar esse livro e eu fui no embalo dela. Nós estávamos no jejum de redes sociais quando nós lemos esse livro, que é Transição. Velho, tu vai... Meu Deus, esse livro aqui é... Uau! É assim, o Conrado é um homem de Deus, um pastor Conrado é um homem de Deus, é do Mevan também, mas é um cara extraordinário, assim, que vai destravar a sua mente. Tá bom? É só um adendo para que você leia livros. Um bom cristão é aquele também que lê livros. Ele acaba aumentando a sua percepção do reino. Quando a pessoa não lê, ela se torna alguém infrutífera para algumas coisas. Porque o conhecimento dela é limitado. Logo, tudo que ela aprende é limitado também. Amém? Esse é o poder dos livros nas nossas vidas. Aumentar a nossa percepção. Então vamos lá. Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7, nós estamos lendo agora. Ok? Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. E sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus não pôs a nós, os apóstolos, por último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo ao mundo. Uma nota aqui, a palavra espetáculo significa tornar à vista de todos, ok? Por isso que no espetáculo nós vamos para ver o todo, nós não vamos para ver uma coisa só. Então a palavra espetáculo significa tornar à vista. Então Paulo está dizendo aqui que a nossa vida como ministros acaba se tornando um espetáculo público. Por mais que eu queira que as pessoas não nos vejam, por mais que eu queira que as pessoas não saibam, em algum momento alguém vai saber de alguma coisa, alguém vai falar alguma coisa, mas tudo isso vai servir ao memorial no reino de Deus. Tudo isso vai se tornar alguma coisa, porque é Deus quem permite que a nossa vida como ministro seja vista. Assim como a vida de Cristo nos é descortinada a cada dia. Ok? A nossa vida é a mesma coisa. Então não adianta. Por exemplo, cara, alguém vai saber sim que tu tá passando problema no seu casamento. Alguém vai saber sim que você tá passando por uma luta financeira. Alguém em algum momento vai saber. Por que é isso? Porque elas precisam testemunhar quem você era, velho. Você tá comigo nisso? Alguém precisa olhar você e dizer: não acredito que é ela. Não acredito que é ele. Meu Deus, mas esses dias atrás eles estavam passando por um problema. Mas eles estão bem agora. Você está comigo nisso? Então se o seu casamento um dia deu ruim, ele vai dar certo. Para a glória de Deus, velho. Não é para sua glória, é para a glória de Deus. Se você entendesse isso, tu ia dar glória a Deus. Cada problema é uma oportunidade de Deus te mostrar como Deus na sua vida. Cada problema é uma oportunidade de ser Deus. Então vamos comigo, vamos continuar aqui. Até agora estamos passando fome. Versículo 11, ok? Versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados... Nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessitamos de roupa. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra e lixo do mundo. Ele está falando disso aqui, é a vida de um ministro, tá? Então quando eu sou caluniado, eu não fico aí querendo pôr na rede social e querendo fazer com que o outro entenda que eu sou. Não, velho. Eu vou falar amavelmente. Eu vou te amar. Tu vai me apunhalar pelas costas. Tu vai me ferir, mas eu vou te amar. Tu vai me caluniar, eu vou continuar te amando. Eu vou suportar o desprezo, eu vou fazer tudo, mas por amor. Esse é o papel do ministro cristão.
Então por isso muitas pessoas vão olhar pra gente como pastor, eu já ouvi isso, pastor, você é muito trouxa. As pessoas fazem assim, fazem assado. Eu digo, pois é o que elas têm a oferecer, eu não sou isso. Cada um dá o que tem ao outro. Então a você, eu quero dar amor, velho. Eu quero amá-lo. Eu vou continuar nas minhas madrugadas orando por você, até que você tenha vida, e vida com abundância. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como os meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Escuta uma coisa, tu pode fazer parte de uma grande igreja, mas você muitas das vezes não pode ter uma paternidade, porque paternidade vai exigir esse cuidado que nós temos aqui. Você pode ter passado por mim, velho, e pode ter conhecido uma paternidade em Deus. Você pode ter passado por outros lugares, ter conhecido um verdadeiro pastor. A partir do momento que tu sai dele, velho, você vai fazer o que Paulo está dizendo aqui. Que você é muitos tutores. Você tem tutor, mas nunca vai ter um pai. Porque não é todo lugar que você tem de fato uma paternidade. Alguém que o ame, alguém que está disposto a cuidar de você. Então o tutor, todo mundo acha. Alguém para discipular, um curso, uma mentoria que tu pague, algum lugar que tu vai para ser coletivo. Mas a paternidade, que é esse tratamento pessoal, é muito difícil. Ok? É muito difícil. Você pode ter passado por qualquer lugar, mas Paulo quem está dizendo aqui, que você pode ter muitos tutores, mas dificilmente uma paternidade de fato. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado, o fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensinei por toda parte com todas as igrejas. Cara, Paulo tinha tanta convicção do que ele ensinava que ele não tinha medo, velho. Ele manda Timóteo para lembrar as pessoas e dizer, lembra do que eu te ensinei. A palavra para imitadores, eu vou falar isso depois de novo, mas é a palavra mimitai. Mimitai significa mímica. Lembra aqueles mímicos? O que Paulo está dizendo aqui? Faça exatamente o que eu faço. Sejam meus imitadores porque eu estou imitando a Jesus. Você vai ver as minhas falhas, você vai ver a minha humanidade, mas pode me seguir que vai dar certo. Pode seguir que você vai amar Jesus. Agora, o que você faz quando vê a humanidade de um homem de Deus? É Paulo quem está dizendo aqui. Faça exatamente, porque eu vou enviar alguém para te lembrar como era bom andar comigo. É isso que vai acontecer. E o que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara, amor ou espírito de mansidão? Paulo está perguntando em qual espírito as pessoas querem que ele vá. Se é como alguém que vai ser duro, se é alguém que vai ser amável, com que espírito você quer que eu vá a você? Uma das coisas que eu sempre orei ao Senhor, eu e a Beli, quando a gente saía de casa para os nossos tempos de mesa, e fica aí para você que não tenha pastor, é lógico, que nós estamos aqui dispostos a te ajudar, não a te escravizar, ok? Nós não queremos te escravizar. Mas se você precisa de um tempo de mesa com pastores, ok? Se você precisa de um tempo para falar, se você precisa de um tempo para conversar, nós estamos aqui, ok? Nós estamos aqui, eu e minha esposa, nós queremos servir a sua casa. Nós queremos te ajudar a realinhar o teu espírito para que você siga em frente, para que você vá para alguma igreja que possa te capacitar, para que você esteja de novo relacionado ao corpo. Não é bom que você esteja sozinho. Sai desse espírito de solidão, pelo amor de Deus, tá bom? Nós estamos aqui, me chama aqui no direct, manda uma mensagem pelo WhatsApp, não sei, mas nós estamos aqui para servir a sua casa. Pastor, eu estou chateado com a igreja. Não fica não, me liga, eu vou ajudar você a não ficar mais chateado com a igreja, tá ok? Porque eu vou te mostrar na Bíblia que vai dar certo, ok? É só uma nota. Vamos lá? Vamos voltar ao nosso estudo. De acordo com a filosofia, os gregos valorizavam a sabedoria do mundo, valorizavam a popularidade e o sucesso, ok? Mas Deus requer dos ministros fidelidade. Sucesso sem fidelidade é consumado fracasso.
No dia em que formos prestar contas na nossa administração, o que Deus vai pesar não é critério do sucesso, mas o critério da fidelidade. Escuta uma coisa que eu quero dizer ao teu espírito. Por fidelidade ao Senhor, eu tive que abrir mão de coisas que eu amava muito, como pastorear uma igreja local. Tá ligado? Por quê? Porque para esse momento eu tive que abrir mão do meu ego, desmontar as tendas e seguir a nuvem, porque senão eu me perdia. Querendo provar valor e sucesso às pessoas, esquecendo que eu não posso ser admirado pelas pessoas sem que eu esteja em comunhão com meu Pai. Agora, você já parou para pensar que muitas das vezes você quer agradar todo mundo, mas esquece do teu Espírito Santo? Do Espírito Santo, esquece de manter o teu espírito? Como ministro. Você começa a ter valores que não são, velho. Porque fidelidade sem sucesso, sem fidelidade é fracasso, velho. Ou seja, por exemplo, você pode ter um bom emprego, você pode ter tudo, mas você não tem fidelidade ao Senhor. Tu não dizima, tu não cumpre princípios, tu não serve a uma casa, tu não faz nada. Então todo o seu sucesso é nada. Você adquiriu tudo, mas perdeu tudo, porque não tem os valores que precisava. Gente, eu já conheci gente muito rica, velho. Mano, milionários. E quando eu fui orar por eles, muitas das vezes os caras tinham tentado o suicídio 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Sabe o que é isso? Pessoas que alcançaram sucesso, mas não tinham propósito para esse sucesso. É vazio. Todo lugar sem Deus é vazio. Por isso você precisa rever sempre a sua rota. Eu sou muito rápido para me arrepender, eu sou muito rápido para mudar a curva das coisas, porque eu não quero ser resistente. Se Deus está me pedindo, eu entrego. Porque eu quero viver de acordo com aquilo que Ele tem para mim. Porque quando eu entrego o meu sonho hoje, amanhã... Ah, velho, você é maluco. Você é maluco o que Deus pode fazer. Eu quero chegar em Canaã, macho. Eu quero chegar na terra prometida. Eu não quero manter coisas para manter aparência. Que pessoas olhem para mim e digam, o pastor que fechou uma igreja é um pastor falido. Não, mano. Ele sabe o que ele precisa fazer. Mas eu te garanto uma coisa, lá na frente, quando eu retornar, macho. Eu sinto a graça. Vai dar certo. Amém? Vamos continuar aqui. Mas Deus requer dos seus ministros fidelidade. Sucesso sem fidelidade é consumado fracasso. No dia que formos prestar contas na nossa administração, o que Deus vai pesar não é o critério do sucesso, mas o critério da fidelidade. Ok? Deus não está pensando no sucesso. É a fidelidade, o quanto você é fiel. Não é quantos vídeos a gente tem no YouTube, não é quantas visualizações eu tenho por views, não é quantos seguidores eu tenho no YouTube. Jesus não vai se importar com nada disso. Ele vai perguntar pra mim onde é que tá meu coração, velho. Será que eu me perdi por causa de dinheiro? Será que eu me vendi por causa de Pix? Será que eu comecei a perseguir pessoas? Diz aí pra mim. O que eu faço com todo esse recurso? Jesus não vai perguntar nada disso. Ele vai dizer, onde é que você estava? Lembra a visita de Deus a Adão? Ele diz, Adão, onde tu estás? Senhor, eu me escondi. Adão! Então não adianta nada você ter tudo, mas não ter o que você precisa para seguir. Que é o Espírito Santo, mano. Que é a presença. De nada adianta você ter tudo o que você conquistou, mas a sua família está todo dia no caos. De nada adianta, velho. De nada adianta. Ah, pastor, mas eu conquistei. Tá tudo certo. Fique com as suas conquistas. Porque naquele grande dia Jesus vai perguntar onde é que estava o seu coração. Onde é que você está, Adão? Onde é que você está, velho? Onde é que você está emocionalmente falando? Onde é que você está dentro do teu espírito? Onde você está? Diz aí para mim. Não faz mais nada para Jesus? Não frutifica mais? Ah, pastor, mas é porque não dava. Não, isso aí é fuga, velho. Para explicar a sua omissão. Isso é fuga. Isso é fuga.
Então, velho, eu nunca quis manter aparência de nada. E eu espero que você também não queira manter aparências. Porque quem quer manter aparências faz de tudo para não mostrar. E quando vai ver, velho, começa a mentir, começa a roubar, começa a fazer tudo para manter. Ah, não seja assim. Pelo amor de Jesus Cristo. Não seja alguém fingido, ok? Vamos lá? O julgamento, um dos trechos que Paulo coloca em evidência, versículo 3, parte A, diz o seguinte, ok? O julgamento dos homens não é mais importante porque nós estamos servindo a Jesus, mas a Deus. Nós não estamos servindo a homens, mas a Deus. Entenda o seguinte, o olhar das pessoas sobre você não podem modificar quem você é. O que pensam a seu respeito. Eu me recordo que quando a gente saiu de um sistema que todo mundo sabe qual é, eu me recordo que as pessoas olhavam para mim e diziam assim, ele é um bom pastor. Ele é um bom pastor. Mas ele é um bom pregador, mas ele usa short. Ele é um bom pastor, mas ele faz isso. Ele é um bom pastor, mas ele faz aquilo. Ele é um bom pastor, mas ele não tem os padrões. E aí eu disse, cara, mas eu não tô aqui fazendo nada para homens. Eu tô fazendo para Deus, cara. Eu estou fazendo... Shalom, Sassá. Salom. Gente, eu vou apresentar vocês aqui, só um pouquinho. Mas, olha, tem gente aqui muito talentosa. Tem a Gabi que faz ovos e tem um negócio de açaí. Eu não sei se ela ainda tá com um negócio de açaí. A Gabi. A Débora faz unhas como ninguém. Nós temos a Thalita que faz bolos. Samara, quando precisar de bolo, fala com essa mulher, velho. Pode falar com a Thalita. A Samara, gente, para quem não sabe, ela tem um canal onde ela vai postando coisa. Eu não sei como ela, com tanta criança, ela faz tudo aquilo. E a menina é blogueira mesmo, tá ligado? Ela é blogueira nata. Meu Deus do céu. Eu queria aprender com esse povo a fazer métricas. Vai dar certo. Um dia eu vou chegar nesse lugar aí com esse povo. Esse povo abençoado de Jeová. Então é isso. Você tá comigo? É isso aí. Tem gente, só gente talentosa. E tem a Cris. A Cris vende apartamento. A Cris é do direito. A Cris é... Olha, assessoria jurídica é com a Cris. Samara, tua rede está crescendo. Tu precisa... Manda um abraço para esse homem de Deus. Tu precisa de uma jurista. Nós temos aqui a Cris. A mulher é uma advogada competente. Viu? Nós estamos orando por esse negócio sair logo. Para ela sair botando gente no pau mesmo. Lá, colocando soco na parada lá. Vai dar certo. Bora lá? A gente descontraiu um pouquinho. Tu já bebeu uma água. Agora a gente volta. Então, o julgamento dos homens não é mais importante, porque nós não estamos servindo a homens, mas a Deus. O que as pessoas não adianta. As pessoas sempre terão uma opinião sobre você. As pessoas sempre vão dizer alguma coisa. As pessoas sempre vão estar falando alguma coisa, meu irmão. Mas você precisa lembrar que não está servindo a homens. Você serve a Deus. E essa consciência, ela precisa ser muito latente na mente de um ministro. Porque senão ele começa a querer agradar todo mundo. E quem quer agradar todo mundo, desagrada a Deus. Você precisa ter um psicológico muito forte para entender que você não precisa agradar pessoas. Porque as pessoas pensam, as pessoas falam. E daí? Porque Deus não vê como o homem vê. Ok? Agora, a partir do julgamento das pessoas, há um segundo julgamento que se chama o julgamento da consciência. Pastor, onde é que você está? Eu estou no capítulo 4 de 1 Coríntios, no versículo de número 3. Ok? Na primeira parte, Paulo faz o seguinte, olha o que Paulo diz. Versículo 3, porque devido a tantas informações, tu já deve ter se perdido aí. Mas eu quero voltar. Pouco se importa ser julgado por vocês. Paulo está dizendo ao povo de Corinto que ele está dizendo assim, eu não estou nem aí para o que vocês dizem. Eu sou pastor de vocês, mas eu não estou nem aí para a sua opinião.
Eu sou pastor da igreja, eu fundei essa igreja, mas eu não estou nem aí para o que você diz. O que vocês dizem não pode ser maior do que o Deus disse ao meu respeito. O que Deus disse a meu respeito não é maior do que as pessoas dizem. Ah, mas pastor, as pessoas... Velho, enquanto você quiser agradar a gente... Olha, a Débora colocou aqui, é interessante. Isso é tão sério que as pessoas se desagradam e ainda a Deus. Tudo isso por pessoas que só querem o mesmo se intrometer. Tem gente que só quer falar. Aí ela acha um bobo, que nem eu e você, que vai dar ligação para o que elas estão dizendo. Ah, eu me recordo, velho, que... eu não sei se a Débora vai lembrar. Se as meninas vão lembrar. Eu estou citando elas aqui, gente, porque elas caminhavam com a gente. E é muito interessante. Teve uma vez que eu preguei de short. Eu parecia até um menino de basquete lá, com um tênis bonito que eu ganhei vermelho lá. E eu lembro que eu postei esse vídeo. E eu me recordo que um amigo me mandou mensagem e disse: cara, tu estava pregando na igreja? Eu disse: não, eu estava num esporte de ginásio. Eu disse: sim, e o que isso diminui a mensagem? Ele disse: não, mas você estava de short. Isso, medo do Scooby ainda. E aí os caras começaram a me ligar e a dizer: pastor, mas você de short. Eu disse: cara, eu estava com muito calor e eu não ia colocar calça. Por quê? Porque a gente faz de tudo para manter uma estética, para mostrar para você que a partir da aparência... Velho, e desculpa, não há nada que me compre com esses argumentos furados. Ok? O que é um argumento furado? Eu sempre disse isso. Não adianta tu se referir a Deus como se ele fosse um juiz. Ah, porque diante de um juiz você não masca chiclete. Diante de Jesus... Não, mano, tu tá diante do teu pai. Jesus vê você no banheiro nu, velho. Ele vê você sem nada. Pra quê? Ah, roupa. Oh, meu irmão, você precisa ter prudência para não vestir qualquer roupa quando se é homem ou mulher, para não se mostrar indecente. Mas a devoção não é o que eu mostro, é o que eu sou. Ah, é o que eu visto, não, a autoridade é quando eu abro a minha boca. Eu não quero mostrar que eu sou espiritual. É quando eu abro a palavra que você vê o que sai de mim, macho. Ah, não quero mostrar a partir de um quipá, de um anel no dedo que eu sou um pastor, não. As pessoas saberão que eu sou quando eu carrego algo. Ah, é sobre quem eu sou. A minha autoridade está no momento certo. Qual é o momento? Todo momento, porque a minha vida fala dele. Você senta num ponto de ônibus, você vai andando no trem, como já aconteceu. Você está com um Uber parado, o cara voltar para Jesus na porta da sua casa. Para mim isso é muito mais importante que manter aparência para alguém, velho. Mas agora tem um segundo teste que tu precisa ser forte. Você pode escrever aí: eu preciso ser forte em uma segunda área. Primeiro, o julgamento dos homens. Segundo, eu preciso ser forte na minha consciência. A parte 3 e o versículo A, olha só o que ele vai dizer. A parte B do versículo 4, do capítulo 4 que nós estávamos lendo, para você entender o que Paulo está dizendo, ok? Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em minha consciência me acuse. Nem por isso justifico, em nada a minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Escuta algo muito interessante. Eu preciso ser forte em uma segunda área. Coloca comigo assim: preciso ser forte na minha consciência. Preciso ser forte na minha consciência. Ok? Preciso ser forte na minha consciência. Primeiro, eu não posso me submeter ao que as pessoas pensam a meu respeito. Ok? Segundo, eu preciso ser forte no meu pensamento a meu respeito. Por quê? Porque se eu não for forte naquilo que eu sei sobre mim, qualquer pessoa me vence. Qualquer pessoa pode me levar. Olha só que coisa interessante. Os filósofos gregos e romanos, Platão, Sêneca, por exemplo, consideravam a consciência como o juiz máximo do homem. Para Paulo, apenas Deus pode sê-lo, pois nossa consciência não é totalmente confiável. Olha só que coisa interessante. Eu preciso lembrar que eu preciso ser forte para entender quem eu sou, mas eu não posso confiar plenamente em mim.
Maldito é o homem que confia no homem. O que é isso? Maldito é a pessoa que confia na sua própria habilidade, na sua própria força. Porque ela acha que nela mesma, ela tem tudo o que ela precisa. E Jesus diz, não, tudo que tu precisa está em mim. Eu preciso acreditar. Então você põe aí, eu preciso acreditar em mim mesmo, mas não posso confiar em mim. Acreditar é porque Deus acreditou em você. Ele depositou algo sobre você. E Ele não está perguntando para você o que você pensa. Porque a sua autoconsciência, ela é lixo para Deus. Porque Satanás usa isso para te enganar, velho. É sério. Lembra olha, Mateus capítulo de número 15 vai falar sobre aqueles homens que recebem talentos de Deus. Eles recebem talentos que para nós pode ser recursos, pode ser dons, pode ser algo que Deus nos entrega. E você vai ver que quem tem uma consciência de quem é Deus, ele vai dizer, Senhor, eu sei que tu és terrível. Eu sei que o Senhor é um homem cruel, que colhe da onde nunca plantou. Verdade, Nanda. Muito forte isso. Muitas pessoas se perdem hoje em dia por medo de serem julgadas de algo que fez ou faz. E às vezes o que essas pessoas não precisam de julgamento, e sim uma mão para ajudar, para mostrar o caminho certo. É sobre isso. Só que o grande problema é que a gente tem um monte de gente falando e a gente não consegue ouvir a Deus. Porque a gente não está ensinando as pessoas a lerem, sabe o quê? Isso aqui, ó. Então elas estão sempre buscando alguém para falar. A única coisa que vai mostrar o caminho certo é isso aqui. Só que só posso mostrar o caminho certo a alguém quando eu conheço essa ferramenta. Ninguém está falando para acolher o pecado, mas a gente precisa amar as pessoas que são pecadoras. Com as suas falhas, com os seus problemas. Olha, eu me recordo que na nossa igreja teve alguns fatos. E para muitos, se fosse em outros lugares, era disciplina, era não sei o quê. E eu me recordo que eu cheguei para essa pessoa e disse assim, ó, eu sou o teu pastor. Tu tá comigo? Tô. Então bora para cima. Vamos sacudir a poeira e vamos andar. Só que eu não quero ver você longe de Jesus. Vamos para cima? Então bora para cima. Paulo, no seu capítulo 4, está dizendo disso. A consciência, ela não é totalmente confiável. O que eu penso a meu respeito. Mas existe aquilo que Deus pensa sobre mim. Agora, quando eu submeto a minha consciência a mim mesmo, ela é um problema. Por que ela se torna um problema? Porque aí eu acho que aqui, assim como está lá em Mateus capítulo de número 15, eu acho que sou eu que tenho a solução para mim mesmo. Eu acho que sou eu quem falo. Eu acho que eu posso pensar. E Jesus diz, não é assim, velho. Por exemplo, aquele homem, ele diz, Senhor, eu sei que tu és terrível. E que colhe na onde não plantou. E por essa causa eu escondi os dons. E eu coloquei num lugar onde eu vou desenterrar. Deus diz para ele o quê? Servo mau e negligente e preguiçoso. O que é isso? Velho, não adianta você submeter a presença e o dom que você recebeu a você mesmo. Você precisa colocá-lo diante do Senhor Jesus. Então, o julgamento da consciência, ele não é válido muitas das vezes. Porque a minha consciência me afasta do propósito. Porque sou eu pensando a meu respeito. Eu penso que eu não sou capaz, eu penso que eu não vou conseguir. Mas eu não coloco isso diante do Senhor. E isso você vai ver pessoas inférteis dentro da igreja. Nós nos tornamos assim, porque a gente não submete as coisas ao lugar certo. Você está comigo? Por exemplo, você tem um dom extraordinário. Deus te deu um dom, mas você não está usando. Por quê? Não está indo para o lugar certo. O que você está fazendo? Você está submetendo as coisas ao que você pensa. Não é isso que o ministro precisa fazer. O ministro, ele é alguém que Deus o amou. O ministro é alguém que Deus o vocacionou. O ministro é alguém que Deus diz para ele, macho, mata as tuas vontades, mata tudo que você acredita e me segue, vai dar certo. Pastor, mas eu vou ser ferido. Lógico que vai. Vai ser enganado? Vai também. Mas precisa amar Jesus. Porque se você não ama Jesus, você vai ter um grande problema lá na frente. Você está comigo nisso? Terceiro exame que você precisa fazer é o julgamento de Deus. O julgamento de Deus é perfeito, pois só Ele é o único que conhece
todas as circunstâncias e todas as motivações. Jesus é o único que sabe tudo o que acontece dentro do nosso coração. Jesus é o único que pode sondar quais são as reais intenções de um coração. Eu não consigo fazer isso, infelizmente. Embora muitas das vezes nós queremos falar, embora nós queremos fazer. Olha, é a mesma coisa de um marido, e eu vou dar esse exemplo agora, de um marido que ele compra um café da manhã para a esposa. De repente ele vai comprar aquele café da manhã e ele se esquece que dentro daquela cesta tem algo que desagrada a esposa dele. Só que de repente quando ele coloca tudo à mesa, qual é a intenção dele? Agradar a sua esposa, mas quando a esposa chega, ela vai ver aquilo posterior a uma briga, ela vai ver aquilo como uma ofensa, ela vai dizer, cara, tu trouxe algo que eu não como. Só que tá vendo, havia uma intenção, mas ela não conhece a intenção. Então a mesma coisa somos nós seres humanos, nós não conhecemos a intenção de ninguém, velho. Ah, por que a pessoa abriu a igreja? Eu não sei. O porquê que o outro pensa isso? Por que o outro faz isso? Eu não sei. Mas Deus os conhece. Só que se eu estou preocupado com o que... Não, eu tenho que me preocupar com o que Deus está fazendo. Deus é perfeito nos seus julgamentos, nos seus desígnios. Não há nada imperfeito diante de Deus. Ok? Não há nada imperfeito diante do Senhor. A igreja precisa ter cuidado para não julgar os ministros apressadamente. Paulo traz para a igreja de Corinto 3 tipos de repreensões erradas em relação aos ministros. Julgar na hora errada, pelo critério errado e pelo motivo errado. Paulo está combatendo a ideia que exercerem juízo e julgamento precipitado dentro da igreja de Deus. Os crentes estavam julgando por meio de critérios mundanos provenientes da sabedoria humana. Olha só que interessante. As pessoas veem às vezes um pastor e se o pastor está passando por um problema, as pessoas já começam a dizer, tá vendo? Tem alguma coisa errada. Porque não sei o quê. E porque não sei o quê. Porque elas estão querendo colocar para nós os valores do mundo. Velho, eu não sirvo Baal. Eu não sirvo Mamon. Eu não sirvo o diabo, velho. Eu sirvo a Deus. Então quando eu sirvo a Deus, você não pode me encaixar no mesmo sistema do mundo de sucesso. Não são todos os pastores que vão ter megas igrejas. Não são todos os pastores que vão ter mega carros. Não são todos os pastores que vão usar você. Não são todos os pastores que vão quebrar você, que vão moer você, que vão te usar. Não é todos, mano. Mas aí tu coloca todo mundo no mesmo balaio. Você coloca todas as igrejas, porque você quer. Aí é porque você aprendeu sozinho. É a tua experiência falando. A sua consciência. Ô, irmão, você tem que tomar muito cuidado. Porque você não sabe qual é o critério de Deus ter levantado aquele homem de Deus. Você nem sabe qual é o propósito. Só que a gente gosta de julgar as pessoas de acordo com aquilo que o mundo diz e não com o que Deus diz. E aí tem um grande problema, porque você acaba enquadrando homens de Deus nas mesmas coisas como se fosse o seu chefe na sua empresa. Não é assim que funciona. Não é assim que o reino de Deus... Não é pela minha sabedoria humana. É pela sabedoria do céu. Eles julgaram Paulo, Apolo e Pedro por suas preferências e preconceitos. Entretanto, Paulo diz que não devemos julgar uns aos outros por esses critérios. No versículo 6 diz, não ultrapassar o que está escrito. Paulo nos ensina que se temos que examinar alguém, devemos nos limitar ao ensino das Escrituras. A única base de avaliação é a palavra de Deus e não as nossas opiniões. E aí, você quer usar a tua opinião porque você não conhece a palavra. Você quer usar o teu vernáculo, o seu pensamento, porque tu não sabe embasar o que tu pensa na Bíblia. E aí você tem um grande problema, porque a Bíblia diz uma coisa e eu digo outra. Eu penso uma coisa, mas a Bíblia diz outra. Então eu não posso enquadrar um homem de Deus de acordo com aquilo que eu penso a respeito da Bíblia. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Então não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Tem critérios para isso. E é isso que eu vou apresentar a vocês agora, do versículo 7 ao versículo 13 que nós já lemos. Mas volta e meia eu vou voltar a algum versículo para que você continue embasado com a gente aqui. Tá ok? Você que tiver alguma pergunta, pode pôr aí. Se tiver alguma coisa a acrescentar, pode pôr aqui que eu leio também. Não tem problema, gente. Tu pode fazer. E eu queria perguntar, você está me entendendo? Está entendendo o que eu estou pregando aqui? Pregando não, o que eu estou ensinando, né? Isso não é um culto. Isso aqui é uma palavra de ensino ao teu coração. Ok? Está sendo claro? Eu estou conseguindo transparecer para você o que o ministro de Deus ele precisa ser no capítulo 4?
Pastor, por que você começou por ele? Porque eu tinha parado com ele com algumas coisas, mas eu falei, cara, eu preciso colocar isso nas redes, eu preciso expandir esse conhecimento. Não dá para ficar guardado como se fosse de um clubinho. É a palavra de Deus, eu estou pregando a palavra do meu Pai. Então eu preciso pôr isso para fora, eu preciso expandir isso. Eu não sei quantas pessoas isso vai alcançar, mas eu acredito que está quebrando, está fazendo com que as suas escamas caiam. Você é cheio do Espírito Santo, velho. Então o Espírito fala ao Espírito. Eu estou falando ao Espírito Santo. Talvez, olha, muito obrigado por estar comigo aqui. Porque talvez uma série de coisas está chamando a sua atenção, seja uma mensagem no WhatsApp, seja qualquer outra coisa, mas tu escolheu ouvir uma boa palavra. E eu sou grato a isso, tá bom? Obrigado por essa honra de poder ministrar teu coração aqui nessa noite. É uma honra para mim, é um privilégio. O ministro é um espetáculo para o mundo. Lembra o versículo 9? Olha o que está escrito no versículo 9. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos, como de homens. O que Paulo está dizendo? Até os anjos assistem a sua vida, velho. Até os anjos param para olhar e dizer, uau, eu sei que é errado usar essa comparação em partes, mas é como se fosse uma novela. Os anjos comem pipoca, eu acredito, e dizem, uau, meu Deus, você viu ele? Ele ama Jesus, ela ama Jesus. Está passando por isso. Uau! Eles têm o livre-arbítrio e escolheram estar passando por isso. Escolha. Tá ok? É escolha, isso é muito bom. Você escolheu a boa parte. Amém? O ministro é um espetáculo para o mundo. Paulo usa essa figura, pois era uma imagem muito familiar para o povo do Império Romano. Para o imperador romano manter a hegemonia de seu governo, bastava dar ao povo pão e circo. Eles procuravam trazer entretenimento e diversão para o povo, criando, em quase todas as cidades do Império Romano, anfiteatros onde se promoviam espetáculos para a população. Quando o general retornava da guerra, vitorioso, ele acorrentava pelo pescoço os vencidos e entrava na sua cidade trazendo os derrotados, que eram sentenciados à morte e levados ao anfiteatro para serem lançados às feras e passados ao fio de espada. Paulo diz que o ministro cristão é o teatro do mundo, o que sua vida se desenrola num palco e numa arena de morte. O Coliseu Romano se tornou o centro desses espetáculos, onde os cristãos eram colocados para lutar contra as feras e expostos à morte. Essa é a figura que Paulo evoca para os apóstolos de Cristo. Eles não estão no pódio para aplausos de homens, mas na área do teatro para serem entregues à morte. Deus é aquele que comanda o espetáculo e utiliza a fraqueza de seus servos a fim de demonstrar seu poder e força. Paulo faz 4 contrastes para revelar sua ironia com a igreja de Corinto: reis prisioneiros, sábios loucos, fortes fracos e nobres desprezados. E aí agora a gente vai entrar em um contexto que eu amo sobre essa carta, que é para que você entenda qual é o sentido do evangelho de fato. Ok? Sobre como nós, como pastores, como ministros, precisamos nos portar. Como você também. Não é pelo título ou pelo cargo. É por quem você escolhe ser em Jesus. Isso aqui precisa trazer uma maturidade para você entender, velho, que você não tem muita escolha. Um escolhido não tem escolha. Ele escolhe, ou ele se entrega ou não. E quanto mais você resiste, mais coisas vão dar errado, mais coisas se tornam difíceis. Porque é a sua escolha. Você está escolhendo isso. Amém? Não é para te pôr medo, mas para te produzir temor ao Senhor. Para que você ame ao Senhor com a verdade que está escrito. Ok? Então vamos ler aqui o versículo 8 e 9. Pode ser? Versículo 8 e 9. Que diz o seguinte: vocês têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. E sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Visto que a igreja estava cheia de vanglória, Paulo ironiza os crentes de Corinto. Ele diz que vocês são fartos e ricos demais. Eles estavam como a igreja de Laodiceia, satisfeitos com a sua espiritualidade. Pensavam que tinham tudo e tinham um alto conceito de si mesmos. Os coríntios pensavam que eles eram uma igreja com muito sucesso, muito madura, eficiente. Paulo diz que há uma margem para a vaidade, para a soberba e para o orgulho espiritual. Não devido à inteligência humana, mas é a graça de Deus. O mérito é de Deus e não nosso. Paulo começa a mostrar
para aquela igreja que a teologia da glória é precedida pela teologia da cruz. E a grande bandeira do cristão é a teologia de João Batista, que dizia: convém que Jesus cresça e que eu diminua. O mundo colocou os apóstolos em último lugar. Somos tanto reis quanto escravos. Somos ricos em Cristo e desprezados pelo mundo. Entenda uma coisa. Quando você inverte os valores da igreja, quando você inverte os valores do ministro, quando você começa a querer mostrar resultado para as pessoas, e esse é o grande problema, que a igreja de hoje, ela menospreza. Então eu, para não querer ser humilhado, entende? As pessoas acham que a sua espiritualidade é a melhor. Eles acham que são mais crentes que o outro, porque talvez utiliza terno, porque utiliza gravata. O outro é mais crente porque agora ele pintou a parede de parede preta e agora ele é mais espiritual que todo mundo porque ele canta uns louvores diferenciados. Porque ele chama Jesus de Abba, porque ele fala Shalom. Não, macho, tu não é especial por isso. Você não é melhor que ninguém porque sabe de batalha espiritual. Você não é melhor porque isso não mudou nada na tua vida. Você continua a mesma pessoa. Soberba, arrogante, prepotente. Então o que te diferencia? Diz pra mim. Tu sabe falar agora, sabe ver quem é que é carente ou não, sabe saber quem agora é filho. Ah, esse tem ausência de paternidade, esse tem não sei o quê, esse tem. Mas isso não mudou nada na sua vida porque você continua o mesmo crente, dando trabalho. Jesus não pode contar com você pra nada. Olha, meu Deus do céu. Sabe de batalha espiritual, mas não se posiciona. Sabe que precisa orar, mas não ora. Sabe que precisa ler a Bíblia, mas não lê. E aí agora tu é especial, melhor que quem? Diz aí pra mim. Diz pra mim, em nome do Senhor Jesus, seja real contigo mesmo. E aí, contra esses homens, Paulo ignoriza ele, diz a eles: vocês são fartos e ricos demais. Você não precisa de mais nada, você é top, crente top, da igreja top. Mas Paulo vai dizer: ô velho, sai disso. Sai disso aí, velho. Sai disso. Sai disso. Você tá cego, pobre e nu. Igreja de Laodiceia. Uma igreja que sofre influência de todo mundo. Uma igreja que, velho, a igreja de Laodiceia, macho. Ela ficava num lugar estratégico, ela era rica. Lá naquela cidade tinha os canais. Eu preguei esse tempo na igreja sobre isso. Sobre ser morno e frio. Por causa disso eu te vomito. Sabe o que Deus vomita? Gente assim como você, que não é morno nem frio, mano. Quem dera fosse frio. Quem dera você não fosse nem na igreja, porque pelo menos você não ia dar trabalho. Mas a Bíblia diz que por causa que você é morno, ele vomita a gente morna. Para de ser indeciso. Se submete. Se quer uma coisa, mano, some força e vai pra cima. Para de ser frio. Ah, eu não sei se eu falo. Mano, para de ser frio. Para de ser morno. Deus vomita a gente inconstante. Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Uma hora tá fazendo, outra hora não faz mais nada. Ai, quando lá eu fazia. Ah, sai disso. Sai disso, pelo amor de Deus. Sai disso, velho. Seja crente, seja intencional. Mano, se tu ama, ama. Se tu quer se envolver, se envolve. Mas para de desculpa esfarrapada, para de conversa. Porque pra gente assim é que Jesus fica batendo na porta, dizendo: velho, eu tô fora dessa mesa. Se você abrir a porta, eu entro e eu saio contigo, eu vou fazer as coisas contigo. O reino sofre prejuízo todas as vezes que você não se posiciona. O reino sofre prejuízo todas as vezes que você não se posiciona. Não é quente nem frio, é morno. Quem é frio e morno não sabe o que quer. Deus vomita a gente assim. Pelo amor de Deus, seja firme, seja constante, seja intenso. Velho, mesmo que o mundo te jogue, mesmo que o mundo te menospreze, seja intenso. Sabe o que você quer da vida, velho? Se é posição, se é a Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Mas não dá pra agradar dois senhores, macho. Não dá pra ficar querendo fazer joguinho com Deus. Se Deus me der, eu me posiciono. Se Deus fizer, eu faço. Sheila, eu amo a sua vida. E nós oramos por você. Eu oro
pela sua vida, pelo teu ministério, porque estar naquele lugar é um ministério. E graças a Deus por você ser firme. Obrigado por ser quente naquele lugar. Obrigado por ser uma voz dentro daquele lugar. Eu nunca deixarei de orar por você. Eu acredito em você. Olha, eu estou sentindo de Deus de dizer isso para você. Eu acredito em você. Obrigado por não vender teu coração, velho. Nós como cidade agradecemos. Viu? Obrigado por não vender seu coração. Você não se sentou na mesa. Daniel, ele tem um problema porque não se senta nas mesas. Então obrigado por isso. Obrigado por ser intencional naquilo que tu escolheu. Às vezes a gente vai perguntar para Jesus no chuveiro, lá caiu Torabacé, se está fazendo a coisa certa, lá Cavanarabaxê. Mas Jesus está dizendo para mim, para olhar nos seus olhos e dizer, vai dar certo. Tu está no caminho certo, não vendo teu coração. Não vendo teu coração. Ora, cantor baixé. Lá e cabaxé. Oh, Deus. Ora, cantar abaixé. É isso. Seja firme, continue com o teu coração queimando. Nós acreditamos em você, Sheila. Oh. Meu Deus. No versículo 10 do capítulo 4. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Paulo diz que o ministro, há um paralelo entre você que acha que não foi chamado para nada e a mim que fui chamado. Ele vai dizer algo sobre sábios e loucos. Olha que interessante o contexto que Paulo usa, ok? Vamos lá. Paulo usa uma linguagem de ironia, pois todos os consideravam como um louco, pelo fato de ter deixado o judaísmo e o rabinado. Uma carreira promissora de grandes vantagens, com muito dinheiro, sucesso, com muitas projeções, para se tornar um homem itinerante que não tinha morada certa, que passava fome, sentia frio, era açoitado e preso. Houve um momento na vida de Paulo em que ele achava que ser sábio era se gloriar nas coisas que tinha. Mas ele considerou todas essas coisas do seu passado como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Deus. Paulo era louco de acordo com os critérios dos homens. Ele abandonou seu status e suas vantagens, contudo os coríntios se consideravam sábios aos próprios olhos. Eram tolos aos olhos de Deus. Paulo diz, ninguém engane a si mesmo. O caminho para se tornar espiritualmente sábio é tornar-se tolo aos olhos do mundo. O martírio do cristianismo, Jim Elliot, disse uma coisa muito interessante. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter, mas para ganhar o que não pode perder. Para você, eu posso ser um louco de fazer o que eu faço. Como o pastor consegue fazer isso? Eu não faria isso. Tá tudo certo, tu é prudente, tu é sábio. Mas eu prefiro ser olhado para o mundo como um louco por fazer o que eu faço. Por ser quem eu sou. Sabe por quê? Porque tudo que eu faço é para agradar a Jesus. Para ganhar aquilo que eu não posso perder. Entende? Então, se eu ganho algo que eu não perco, meu irmão, então eu ganhei tudo. E você perdeu alguma coisa. Você está comigo nisso? Paulo também vai dizer fracos fortes no versículo 10. Na parte B ele vai dizer, vós sois fortes e nós fracos. Por que ele vai dizer isso? Paulo considera fraco e se gloria na sua fraqueza. Assim, Paulo mostra à igreja de Corinto que o autoconceito que ele possuía de si mesmo era uma cortina de fumaça e uma máscara. Quando eu sou vulnerável, quando eu mostro para você as minhas vulnerabilidades, como muita gente que andou conosco, sempre que alguém nos encontra de alguma forma,
ou até que nos conhece recentemente, como ontem mesmo, a gente falando com alguns amigos, ele diz, cara, não, pastor, tu é muito, caramba, que isso? Tu confessa teus pecados, tu diz das suas falhas. Sabe por que eu faço isso, gente? Porque eu não quero manter uma máscara para você. Sabe, a Bíblia diz que Moisés fazia isso. Para não mostrar a sua fragilidade, o que ele fazia? Ele subia no monte. Aí o brilho ia embora, ele voltava, ele colocava uma máscara para dizer, olha, eu ainda tô com o brilho aqui. Eu ainda sou forte. Não, mas tem dia que eu quero desistir de tudo, tem dia que eu não quero nem pregar, tem dia que eu não quero falar nada, tem dia que, velho, que eu não quero nem aparecer. E eu não tô nem aí para o que você pensa. Como tem dia que eu nem posto nada, tem dia que eu não quero falar nada, mas tem dia que eu acordo hoje virado no alho, que eu quero fazer um monte de stories e eu quero falar sobre aquilo que está dentro do meu coração. Mas o que é isso, pastor? É inconstância? Não, é que eu não quero mentir para você, que todo mundo é forte o tempo todo. Tem dia que a nossa mente ela é bombardeada pelas existências, pelas coisas da vida, e isso é normal. Eu não vou deixar de chorar, eu não vou deixar de clamar ao Senhor, eu não vou deixar de fazer, de mostrar quem eu sou de fato. Mas se eu não sei fazer uma coisa, eu falo que eu não sei, cara, eu não sou bom nisso. Mas não é por causa de você, é por causa de mim, velho. Eu não posso me perder montando um personagem pra você. Eu não posso me perder mostrando pra você o que eu não sou. Ah, porque o pastor tem que... Não, você tem concepção de acordo com a sua concepção. Se tá dando certo pra você, meter o louco, usar uma máscara, ninguém pode te ver chorando, ninguém pode pensar que você passou por um dia ruim. É um problema seu, velho. O problema disso você já tá experimentando aí. O problema que é alguém manter aparências. O problema de alguém que é manter máscaras. Pô, tem um dia que você não suporta não, mano. A depressão vai tentar te pegar, a crise de ansiedade vai vir. Agora, se você mente, se você tá o tempo todo falando que é bem, as pessoas não vão entender, não. Pô, velho, eu sei como é ruim passar por um projeto, por uma coisa disso, cara. Você é maluco? Olha, quando eu fechei a hamburgueria na época, eu fui acometido por um sentimento de inferioridade que eu não conseguiria nada. Cara, eu sentia aquele espírito maléfico do Satanás, da depressão me pegar. Eu brigava com a Belle para sair da porta de casa, com a pastora Isabelle. Cara, que coisa ruim. Até que um dia Jesus me visitou, velho. E depois disso eu disse que, Senhor, nunca mais eu me entrego a esse sentimento. Como não se entregar a esse sentimento? Primeiro, não viva sozinho, não seja isolado. Segundo, tenha amigos espirituais de fato. Terceiro, sente-se à mesa. É a mesa que revela quem nós somos. Agora, tem gente que quer manter a aparência de que não está fraco, que é forte, que consegue fazer tudo. Não, não dá certo. Quer manter a aparência de casamento. Por quê? Porque é para os outros, não é para ele. Agora, quando tudo tá arrumado, ninguém vai ir na sua casa não, velho. Tem gente que só vai na sua casa para sondar se tá ruim. Tem gente que só vai ver se deu errado. Mas você gosta de manter esse povo, essas coisas perto de você. Sai disso, cara. Para de manter a aparência. Para de construir essa nuvem de fumaça. Para de usar essas máscaras ridículas que a gente quer usar. É Paulo dizendo, para com isso. Então eu prefiro ser fraco aos seus olhos do que forte segundo aos seus olhos. Eu prefiro sim ser fraco. Eu prefiro sim ser fraco de acordo com a sua concepção. Porque, meu irmão, eu não tenho problema nenhum de chorar, eu não tenho problema nenhum de dizer que não consigo. Eu não tenho problema nenhum em pedir ajuda quando eu preciso. Agora você tem um problema, porque você quer manter a aparência. Sai disso, cara. Senta com o teu pastor, senta com alguém que pastoreia seu coração. Senta com alguém e diz, cara, tá tudo errado, eu preciso reorganizar as coisas. Não há coisa maior do que a humildade de reconhecer que não tá dando certo. Por quê? Porque aí a gente tem a oportunidade de te ajudar, mas se você continua mantendo a aparência, seu pastor ou alguém que te discipula, seja qualquer pessoa, ela não é vidente, velho. Não somos videntes. Nós somos homens como você. A diferença é que a gente entrega tudo que tem, a gente fala o que sente. E é por isso que nós somos tratados e curados. O meu pastor, ele me pastoreia às vezes pelo WhatsApp, cara. Eu ligo pra ele e diz, pai, eu tô com medo, tá assim, tá assado. Me ajuda aí, macho. Eu preciso de ajuda.
Quando as coisas estão dando errado, quando eu tô demais assim na minha carne, eu digo, pai, tá ruim a parada. Então tem que haver essa cumplicidade, essa humildade, de sentar à mesa e dizer, cara, eu preciso reaprender algumas coisas. Que é o que Paulo está fazendo com a igreja de Corinto. Ele está reescrevendo a ela, dizendo, cara, tu precisa aprender de novo. Honrados e desprezados, versículo 10 ao 13. Os crentes de Corinto queriam que a glória vinda de homens. Eles se consideravam importantes por estarem associados a homens famosos. Mas Paulo lhes diz que os apóstolos não são nobres, mas desprezados e sofrem maus tratos. Paulo diz aos crentes de Corinto que não colocarem holofotes nos homens, porque assim como os homens tratam Jesus, levando a morte de cruz, assim também trarão os apóstolos. Tem muita gente que quer andar com alguém porque para ele é uma forma de ser o trampolim dele, tá ligado? Ele quer subir. Então ele anda com alguém não porque aquela pessoa de fato vai trazer algo para ele. Ele quer andar com aquela pessoa porque aquela pessoa vai promovê-lo. Eu me recordo que quando eu há muito tempo atrás, antes de conhecer até a pastora, não era pastor na época, era só um pregador itinerante na época. Eu me recordo que tinha muita gente que queria andar comigo. Eu me recordo que tinha muita gente que queria ficar andando comigo para cima e para baixo. Por quê? Porque a gente estava nos altares. Porque a gente estava ali de alguma forma conectado com pessoas. De alguma forma a gente estava ali o tempo todo com pessoas que eram de renome na época. E elas queriam o quê? Ser promovidas. Entende o que eu quero dizer? E isso não é diferente hoje. Eu e minha esposa, pela misericórdia do Eterno, a gente nunca forçou portas em lugar nenhum. A gente anda com grandes homens de Deus, a gente conhece grandes homens de Deus, mas a gente nunca usou disso para se promover. Para querer gente. Para querer fazer coisas. Não, macho. Pelo contrário. Nós reverenciamos a unção desses homens, mas eu não quero ser conhecido porque eu os conheço. Nós não precisamos ser assim, velho. Nós podemos ser homens e mulheres que conhecemos, que Jesus nos faz ser conhecidos. Agora, tu não precisa andar de acordo com esses valores. Você não precisa dessas coisas. Você não precisa ser conhecido porque conhece o prefeito, porque conhece não sei quem. Não, você não precisa disso, cara. As pessoas precisam amar você por quem você é, não por quem você anda. Entende? Não pelo que você tem, não pelo que você aparenta aí, não pelo que você faz. Não, as pessoas precisam amar você por quem você é. Posso fazer uma pergunta sincera? Tu vai me responder? No teu espírito aí, talvez. Mas faz um filtro de quem realmente está ao seu lado. Faz um filtro. Em nome de Jesus. Olha, aquele curso famoso que tu pagou de coach, diz aí, quantas vezes tu mandou mensagem para aquela pessoa no dia que tu precisava, essa pessoa te respondeu? Talvez quem te responde é aquele pastorzinho pequeno que você não dá nada para ele, que é preocupado com a tua vida e te manda uma mensagem. Talvez quem se preocupa de fato com a tua história é alguém tão pequeno que tu menospreza ele, que tu diz. Aí, às vezes eu vejo as pessoas ovacionadas pelos holofotes. A grande igreja, o grande lugar, tá tudo certo. Mas quem é que de fato se importa com a tua vida? Quem é que realmente, quando tu precisa de uma oração, de uma imposição de mãos, se dispõe à tua casa? Não é aquele famoso pastor do YouTube. É um pastor pequeno como muitas das vezes eu, como qualquer outro pastor pequeno, que vai na sua casa, que ora com você. Tá vendo como muitas das vezes você... Olha, isso não é um desabafo não, mas é uma denúncia ao teu espírito. Mas você deixa de compartilhar as coisas de um pastor pequeno porque desconsidera esse pastor. Tá ligado? Porque você quer só promover pastores de renome que vão postar uma frase, mas não são esses homens que se importam com você. Não são esses homens que oram pela tua vida. Não são esses homens que pagam preço para que você esteja bem, para que você esteja de pé. Diz aí para mim, em nome do Senhor Jesus. Manda mensagem no direct deles. Faz um teste. Vai ao pastor da grande igreja. Marca com ele, senta com ele. Ah, pastor, mas é porque o cara é muito culpado, tá vendo? Então alguém vai precisar te pastorear. E muitas das vezes é um pastor pequeno. E você desvaloriza essas oportunidades. Por isso eu prefiro ser desprezado por você, mas ser honrado por Deus. Porque eu sei. Assim como os homens trataram Jesus, levando à morte de cruz, assim trataram os apóstolos. Muitas das vezes as pessoas nos menosprezam porque elas querem ter o destaque de algo.
E eu fico feliz por isso. Porque com isso Jesus me conhece no céu. Jesus nos conhece no céu. A gente já está encerrando. E a gente vai falar do versículo 14 até o versículo 21. Ok? Do versículo 14 até o 21. Tá ok? É isso que nós vamos falar. Nós vamos falar disso agora. Olha isso. A última figura que Paulo usa nesse capítulo é a figura de um pai que precisa exercer doçura e temor. A severidade de Paulo dá lugar à ternura. Ele se dirige à igreja como um pai aos seus filhos. Normalmente, quando os pais têm que usar a vara para disciplinar seus filhos, eles choram e sofrem mais do que eles. Parece que é isso que Paulo está sentindo, pois ele acabara de disciplinar severamente a igreja, chamando a atenção dos crentes de maneira dura. Agora ele se volta cheio de ternura, doçura, mansidão e carinho, dirigindo-se à igreja como filhos amados. O pai espiritual é aquele que gera os filhos pelo evangelho. Paulo diz que eles poderiam ter muitos aios, ou seja, tutores, que lhes dariam instruções. Porém, eles teriam um pai. Só existe um cara que vai falar realmente como um pai ao teu espírito. Você pode ter vários caras que vão te ensinar, como eu disse. O pai é aquele que dá exemplo para seus filhos. Paulo chama-os para imitá-lo, pois ele imitava a Cristo. A palavra imitadores no grego é mimetai, onde vem a palavra mímica, ou seja, você ensina o filho não apenas pelo aquilo que você diz, mas sobretudo por aquilo que você faz. Pai é aquele que é fiel em disciplinar seus filhos em amor. Há um momento em que a intolerância precisa ter um fim. Há um momento em que a única forma de alcançar o coração do filho é o expediente da disciplina. Reter a vara ao filho é pecar contra ele, mas é necessário dosar essa disciplina com amor. Paulo diz que existia dentro da igreja um abismo, ou seja, um hiato entre os cristãos sobre o que eles falavam, o que eles viviam. Paulo contrasta esse discurso, palavras e obras, versículo 19 e 20. Eles eram uma igreja falante e eloquente, mas não praticante. Então Paulo diz que o problema não é falar, mas viver, pois o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O reino de Deus é poder, vida e transformação. Eu sempre digo, onde eu vou ministrar, eu sempre digo para quem eu conheço, eu sempre digo para todo mundo que o evangelho não é o quanto você fala sobre ele, é o quanto você vive, é o quanto você manifesta a sua vida em adoração ao Senhor, ok? O evangelho não é o que eu tenho de argumentos, o evangelho é a vida que eu vivo. Jesus ele é extremamente preocupado com a sua vida, em todos os aspectos dela. Por isso, a gente precisa largar essa mentalidade de que nós vamos à igreja. Não, nós somos a igreja. Nós somos templo, mas igreja nós só somos quando nós estamos em comunhão com o corpo. Então sozinho você é um lugar, um tabernáculo de adoração. Porque no tabernáculo de adoração só um homem entrava para adorar. Ok? Mas a igreja ela é a comunhão dos santos, a edificação do corpo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você não pode ser igreja sozinho. Você precisa de uma igreja, você precisa de um lugar. Agora veja bem, muitas das vezes nós vamos à igreja, nos reunimos como corpo, mas saímos de lá como se não existisse um corpo, como se não existisse um lugar. Pastor, o que você quer dizer? Que muita gente sai dali como se não estivesse estado lá. Porque eles não absorvem aquilo que foi pregado. Eles não absorvem aquilo que foi ministrado para a sua vida na segunda-feira. Já logo na terça-feira eles estão apetite diferenciado, eles querem coisas inovadoras. Eles querem coisas mirabolantes para poder alçar aquilo como sendo uma experiência. Mas não que aquilo vá mudar a sua vida. Poxa, velho, o evangelho ele é vida, ele não é uma religião. A religião te dá um modus operandi. A religião ela é tão profunda dentro da gente que se você não vai pro culto, você sabe tudo que acontece no culto. Eu tô mentindo? Diz aí pra mim. Vamos supor que no domingo tu não foi no culto. Mas você sabe a hora dos grupos que vão louvar. Você sabe a hora da palavra, você sabe a hora do ofertório. Você já até pré-imagina quem é que o pastor falou, pôs para colocar, para falar sobre oferta. Isso é a religião. A religião faz isso conosco. É a religião que nos dá para nós um parâmetro de culto.
mas tu não faz culto em casa. O que é culto em casa? Fazer a comida em paz. O que é culto em casa? Mano, tá em família. Assistir um filme juntos, sorrir juntos. O que é mais espiritual? Ir à igreja ou adorar em casa? Diz aí pra mim. O que é mais espiritual? Porque para ir para o culto, muitas das vezes, a gente se torna, como eu já disse, muitas vezes eu uso essa expressão, você se torna um demônio para ser na vida dos seus filhos, do seu esposo, porque você coloca todo mundo mal, indigesto, indisposto para ir para o culto. Vamos para o culto, aquela gritalhada, aquele monte de coisa. Mas quando é para ir num restaurante no sábado, tu não faz nada disso. Então, os valores são invertidos. Por exemplo, tu tá falando de honra, mas você não celebra a vida do teu esposo. Tá ligado? O teu esposo, ele foi batalhar, assim como você também. Ah, pastor, mas eu sou uma esposa. Cara, você quer colher alguma coisa, mas você não planta no coração. Cara, de verdade, olha no olho desse cara e fala, muito obrigado, cara. Tu traz o alimento para casa, eu sou grato pela sua vida. Fala isso, verbaliza, fala para alguém que você o ama. Olha, fala isso, pelo amor de Deus. Diz para ele, cara, obrigado pela sua força, pela sua gana, pelo seu empenho. Obrigado, porque quando você fizer isso, tu vai chegar um dia, vai ter flores aí pra você. Ah, eu não gosto de flores, mas pelo amor de Deus, ninguém pode te agradar também, tu não sabe o que quer, velho. Ah, eu não gosto disso, não gosto de nada, ninguém pode te agradar com nada. Então ninguém vai fazer nada, mas você também não dá pra ninguém. Pelo amor de Deus, faz um bolo, presenteia alguém, velho, que tu ama. Diz pra essa pessoa que ela é importante. Faz essa pessoa se sentir importante, porque no seu dia mal, alguém também vai fazer com que você se sinta importante. Se disponha a sentar com alguém, tomar um café. Porque um dia você pode querer isso, mas não dá a ninguém. Pelo amor de Deus, gente. Que loucura é essa? Diz pra mim, em nome do Senhor Jesus, como é que a gente pode chegar nesse lugar onde a minha vida não fala, mas eu quero tudo de Deus e eu não dou nada a Ele. Eu não dou nada aos irmãos, eu não faço nada pra igreja, eu não consigo. Cara, olha, olha, eu não sei como você consegue viver essa vida. Cara, tu não se dispõe nem pra ofertar na vida de alguém. Tu acredita em alguém? Oferta na vida dessa pessoa. Fala com ela, fala, cara, eu quero te... Olha, eu não sei o que te dar de presente, mas eu quero ofertar na sua vida, cara. Tu foi importante, você é importante pra mim. Cara, olha, eu vou te dizer, você não tem noção, mas eu quero te honrar. Como é que eu te honro? Vem cá, mano, vamos jantar comigo, vamos fazer alguma coisa. Cara, isso é lícito. Mas você vive um lugar de desonra e quer honra. Sabe o que é isso? A sua vida não transpira o que você diz adorar. Você não transpira adoração. Esse tempo de mesa também é adoração. Estar em comunhão com pessoas é adoração. Mas você quer tudo sem dar nada. Você quer tudo do seu esposo, mas não dá nada a ele. Você quer tudo dos seus filhos, mas não dá nada aos seus filhos. Ah, mas eu dou presente. Não, cara, eles querem você. O teu esposo quer você, a sua família quer você. Ah, velho, desculpa, mas eu não consigo ser assim. Então eu vou continuar sendo trouxa assim. Eu vou continuar sendo, o otário, o pastor Jean. Nossa, ele não tem vergonha na cara. Então eu não tenho não, mano. Porque eu amo em Cristo. Cara, às vezes eu tenho alguns amigos, alguns homens de Deus que me abençoaram com palavras lá atrás. Esses dias atrás eu fiz uma oferta, eu me recordo, a um profeta, mano. Esse homem foi um homem de Deus para minha vida. E eu senti de ofertar na vida dele. Eu disse, cara, eu preciso ofertar na vida desse homem, porque ele foi uma palavra profética para mim. Eu preciso honrar esse cara, eu preciso honrar essas pessoas. Olha, quem andava com a gente sabe do quanto a gente gostava de estar honrando. Não era brincadeira, não era coisinha para se amostrar, não. Era quem nós éramos, é quem nós somos. A honra para nós é algo muito sério, é o que nós amamos fazer. Por isso, muitas das vezes, algumas pessoas vão dizer, pastor, mas é que você não perde contato com ninguém. Cara, é muito importante. Olha, para mim, eu não sei porque eu vou citar isso, mas para mim foi tão importante me sentar no aniversário da Thalita com a Thalita. Fazia muito tempo que a gente não nos víamos. Que presente eu recebi. A Débora Thalita no culto comigo enquanto eu estava pregando. Cara, que presente do céu. Eu disse, uau, que honra é essa? Esses dias atrás eu me recordo que estava falando com a Flávia, com a Flavinha, conversando com a Flavinha. Eu disse, meu Deus do céu, como é bom ver as pessoas bem, cara. Isso me alegra. Tá ligado? Dos meus amigos a mesma coisa. Cara, de repente, do nada, eu mando uma mensagem pra dizer pra eles, tu é importante pra mim, velho. Sabe o que é isso? Eu tô dando a eles. Eu posso te dizer uma coisa, no meu dia mal,
No meu dia mal, sempre tem alguém para me amar. No meu dia mal, sempre tem alguém para vir e demonstrar que eu sou importante. Ah, velho, você não tem noção como é bom se sentir amado. Mas é porque, às vezes, a gente dá isso sem perceber. A gente faz isso por todos, cara. A gente faz isso por pessoas o tempo todo. Isso é a minha vida, velho. Eu não posso deixar de ser quem eu sou. Então, desculpa se você não vive uma vida de honra e quer ter honra. É impossível. É impossível. É impossível. Pra você ter noção, eu tenho um amigo que, cara, ele, pra mim, ele é um homem mais cheio do Espírito Santo que eu conheço. Ele não pisa numa igreja, mas ele é cheio do Espírito. Quantas vezes ele não pegou o carro, parou aqui na porta e disse: pastorzão, vamos tomar um café? Eu disse: cara, esse cara me ama e eu amo ele, velho. Sabe o que é isso? Nós demonstramos amor para receber amor em volta. É isso que o ministro é. Ele é o amor de Cristo. De maneira física, transparecendo a pessoa e dizendo: eu te amo de verdade, mas tu acha que é fingimento. Tu acha que é um papel que a gente monta. Não é não, velho. Eu não posso falar de outros, eu posso falar de mim. Eu amo, velho. Eu amo meus amigos, eu amo as pessoas que Deus me deu, eu amo todo mundo. Cara, porque é tão bom amar pessoas. Eu já morri. Eu já morri pra mim, velho. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, entende? Esse amor, ele transborda para pessoas. O amor transborda na gente. Esse amor, ele é intencional. Às vezes as pessoas vão achar que é um papel. Porque eu percebi que as pessoas não sabem ser amadas. Você tem uma restrição contra o amor. Você já foi tão enganada, você já foi tão humilhada, que alguém que te ame de verdade, tu expulsa essa pessoa da tua vida. Porque acha que tá todo mundo fingindo pra você. Sabe o que é isso? Você não submeteu o teu coração a um filtro de dizer: cara, será que é real? Mas se não for, deixa eu receber isso, mesmo que seja momentâneo. E bora seguir. É esse o Evangelho de Cristo. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é a essência do Evangelho? É. E o que eu faço? Eu carrego comigo a verdade do Evangelho. Alguém vai olhar para mim e vai perguntar: mas pastor, eu não sei ser assim. Eu não sei ser comum, eu não quero ser comum. Porque eu acredito que Jesus brota dentro do nosso coração. Por isso não pode haver esse ato entre vida e Cristo. Assim como Jesus, você vai ver também as minhas falhas. Jesus também mostrou as falhas deles. E meio a tempestade, ele estava dormindo. Aqueles homens olham e dizem: cara, quem é esse que dorme no meio de uma tempestade? Quem é esse que está dormindo, velho? Ele está dormindo. Pô, já. Pois é. Mas quando ele se levanta, alguém vê a autoridade no seu falar. O Cristo que você diz que ele era ou não, ele sentiu fome e ele comunicou isso aos discípulos e diz: eu tenho fome, eu tenho sede. Isso é sinal de humanidade. Mas você quer ser um super-homem, não dá certo. Eu prefiro ser humano, porque ser humano é o que Jesus me ensinou a ser. É isso que nós somos. Não há um super profeta. Por trás de tudo existe um ser humano, velho. Seja real, seja intencional naquilo que tu faz. Cara, você não tem noção de como a minha cabeça, às vezes, ela dá um nó. Eu digo: Senhor, velho. Tá ligado? Como um pai, eu queria proteger todos os meus filhos espirituais. Aqueles que, assim como Paulo disse, eu gerei no Evangelho, tá ligado? Eu disse: cara, não, eles estão sendo enganados, estão indo para um lugar que não pode, eu vou orar. Senhor, faz com que o coração deles, olha, vai dar certo. Aí eu mando uma mensagem. Aí eu quero dizer a eles: olha, tu não está sozinho, se precisar, nós estamos aqui.
Sabe o que é isso? É que muitas das vezes nós, por amor, queremos estar perto. Porque é isso que o ministro é. É a vida dele falando. É quem ele é. Deus conhece a intenção dos corações. Mas a partir do Espírito Santo tu pode sentir o que é real e o que é mentira. Você está comigo aqui nessa noite? Capítulo 5, capítulo 4. Eu vou encerrar por aqui. Na quarta-feira, não, na sexta-feira. Bora fazer essa reunião de novo? Bora falar sobre Jesus? Então a gente vai falar sobre o capítulo 5, ok? O capítulo 5 de 1 Coríntios, ok? Do capítulo 5. E se der tudo certo, a gente fala de 2 capítulos. É uma honra poder falar ao seu coração. Obrigado por esse privilégio. Uma carta de hoje, escrita ontem. Paulo escreveu essa carta há muito tempo, mas ela é tão real hoje quanto era antes. Porque ainda existem homens que deram a sua vida por amor a Jesus. E você é uma dessas pessoas. Você foi chamado para isso. E é uma escolha sua. Então saia da reserva. Saia do raso. Vai para o profundo com Deus. Cara, entrega os teus dons. Para de ficar nessa firulinha de guardar para você o que não é teu, velho. Deus te deu. Você está comigo aqui? Deus colocou sobre você alguma coisa. Deus colocou algo sobre você. Não é possível que você não veja isso. Você não foi chamado para membro de igreja, de banco. Não existe isso, cara. Existem ministros. A tua vida é um testemunho. Conta a tua história na rede social. Conta a tua história para pessoas, mas pelo amor de Deus, não fique em silêncio. Faz da sua vida um memorial de amor ao Senhor, velho. Eu acredito no teu chamado, eu acredito na tua história, eu acredito no que Deus colocou em você. Eu acredito. Eu acredito. Você pode não acreditar, mas eu vou acreditar por você. E a minha oração nessa noite é que Deus faça cair as escamas dos seus olhos. Que as escamas caiam dos seus olhos e que o seu amor seja volto a queimar de novo. Vai queimar de novo o teu coração. Senhor, nessa noite eu quero orar. Eu quero pedir ao Senhor que visite o coração dos seus filhos. Senhor, como nós éramos antes. Como nós sentimos. Porventura não ardiam nossos corações enquanto Ele falava. Leva de volta a mesa onde o Senhor falava. Onde nosso coração ardia diante das suas palavras. Talvez tem gente aqui me ouvindo, Pai, que há muito tempo seu coração não ardia diante da palavra. Foi no partir do pão que os nossos olhos se abriram. Abra os olhos dos seus filhos aqui nessa noite. Que o seu coração queime de novo diante da palavra. Que o teu Espírito procure os corações para incendiar. Eu acredito nisso, Pai. Eu acredito na tua palavra. Ela é real. Ela é real. Ela diz que é Espírito e vida. Eu acredito que ela é Espírito e vida para mim. E será uma vida e Espírito para os meus irmãos. Nos leva de volta ao primeiro amor, nos leva de volta àquele lugar simples, onde o mencionado teu nome nos queimava o coração. Eu não precisava de telões, eu não precisava de LEDs, eu não precisava de mais nada, talvez, Pai. O mencionado teu nome me trazia arrepios. Nos leva a esse lugar de novo, Pai. Nos leva a esse lugar de novo. Meu Deus, tô sentindo uma graça aqui, velho. Meu Deus, eu tô sentindo Jesus aqui com a gente, macho.
No capítulo 5, nós vamos falar sobre o exercício da disciplina na igreja. A gente vai falar sobre aquela questão se é lícito ou não, de acordo com as escrituras, aquela coisa de colocar as pessoas de banco, se isso existe mesmo na Bíblia, tá ligado? Se eu posso ou não fazer isso. E a gente vai falar sobre algumas coisas, né? A gente vai falar sobre algumas coisas. Que graça é essa? Que graça é essa, cara? Meu Deus, que loucura é essa? Jesus Cristo. Eu tô sentindo anjos de Deus aqui, velho. O corpo tá todo tremendo aqui. Um quebrantamento. Você é maluco? Eu tô sentindo um quebrantamento do Espírito Santo aqui, macho. Uau! Uau, 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 uau. Esse Espírito vai quebrantar você. Eu não sei se vai ser agora. Eu não sei se esse Espírito vai te alcançar na madrugada. Eu não sei se esse Espírito vai caminhar com você amanhã indo para o trabalho. Você vai sentir a presença física. Ela vai ser real. Eu não sei se você vai sentir isso no teu trabalho enquanto você estiver trabalhando. Mas vai acontecer alguma coisa no reino espiritual. Ninguém que ouve uma palavra como essa volta a ser o mesmo. Ninguém. Eu acredito no poder. É real, velho. É real. É real. Meu Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Nós estamos aqui para servir você. Amém? Então, vamos combinar assim? Tu volta na sexta-feira, traz mais uma pessoa, tá ligado? Eu não sei a proporção de que isso atingiu dentro do teu coração, mas eu queria contar com o teu testemunho. Tá bom? Se tu mandar aqui no direct, me dê permissão, eu quero compartilhar o que Deus está fazendo conosco nessa live. Ok? E a partir disso, nós vamos fazer isso na sexta-feira. Então toda semana nós vamos voltar em 2 dias. Então nós vamos voltar em um dia e no outro, um pouco distante, para dar tempo de tu respirar. Pastor, se for meu dia de culto, eu não conseguir acompanhar, não tem problema. Essas lives vão ficar salvas. Eu vou salvar elas aqui, tu pode mandar para alguém. Eu vou tentar baixar e colocar no YouTube também. Se eu conseguir fazer isso, já deu certo. A ideia é fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. E quanto mais longe o nome de Jesus chegar, eu me alegro com isso. Obrigado. Obrigado por você ser fiel. Isso. Obrigado por ter me ouvido por tanto tempo. Eu nunca me achei um bom pregador, mas é isso aqui que eu gosto de fazer. Eu gosto de falar de Jesus. Tá ligado? Então, o resto é com o Espírito Santo. Uma carta de hoje, escrita ontem. É o tema dessa live. Uma carta de ontem, escrita para hoje. Tá bom? Eu amo sua vida. Obrigado por essa honra e privilégio. Olha, é imensurável o valor disso para mim. Você não tem noção de como é bom. Obrigado a cada um de vocês. Olha, vocês não têm noção de como isso é vigorante por espírito de um pregador. Obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que a graça, a paz, o shalom de Deus possa resplandecer sobre vocês. Tá bom? Isso é conhecimento de Bíblia. Eu não sei falar. Uau, obrigado, Sheila. Nanda, manda um abraço para esse gordinho. Olha, aquele vídeo que vocês fizeram junto, eu amei aquele vídeo que tu mostrou ele lá. Viu, Renan? A gente vai orar para Deus pegar ela. Obrigado cada um de vocês. É porque agora que eu vou ver quem tá comigo. Olha, a Nanda tá com a gente, a Nanda e o Renan. A Flávia, a Flavinha. A Thalita, velho. Thalita, a Cris. Olha que bênção de Deus. Meu Deus do céu. É isso. E a minha esposa maravilhosa, linda, de Jesus. Obrigado por cada um de vocês. Que o Espírito Santo continue edificando tua casa, a sua vida. Fiquem com essa presença. Vai dar certo. Não desista. Tudo tem seu tempo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.